Olá, seja muito bem-vindo ao canal Otorrino Infantil. Sou a doutora Larissa Fabre Mendes, otorrinolaringologista, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre amamentação. Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos sobre o tema que nós vamos publicar agora durante o mês de maio, em homenagem ao Dia das Mães. Vou falar hoje um pouquinho sobre a introdução ao tema, os tipos de leite, colostro, leite de transição e o leite maduro. A gente vai falar também sobre o leite anterior e posterior, os primeiros reflexos que auxiliam na amamentação, o que a mamãe tem que fazer nos primeiros dias, como aumentar a produção de leite, o que pode atrapalhar ou diminuir a produção de leite e algumas dicas práticas. Peço, se você gosta desse conteúdo, se você curte o nosso canal, se você gosta, para você dar um like, dar um joinha aqui embaixo, compartilhar com as mamães, principalmente as gestantes, que vão se beneficiar muito desse conteúdo. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para você receber os próximos vídeos, tá bom? Canal Otorrino Infantil, com doutora Larissa Fabre Mendes. O leite materno, ele é um alimento completo. Ele é rico em muitos nutrientes, proteínas, sais minerais e vitaminas lipossolúveis e hidrossolúveis. E a gente sabe que durante a amamentação, esse leite vai mudando a sua composição. Então, o primeiro leite, que é o colostro, ele é um leite que ele é muito rico em proteína e imunoglobulinas, que são os anticorpos. Esses anticorpos, eles vão passar, então, da mãe, né, para o bebê, e é como se fosse, não é bem uma vacina, né, mas ela vai fazer a função de proteção de algumas doenças até que o bebê seja imunizado. Então, é muito importante que, durante os primeiros dias, seja ofertado esse colostro, que ele é um leite bem transparente, amarelo, clarinho. O que eu gosto de salientar aqui é a produção do colostro, né? Ele não sai naquela grande quantidade, porque ainda não houve a apojadura, que é a descida do leite. A apojadura ela vai acontecer lá para o terceiro, quarto dia. E o colostro é o leite dos primeiros dias. Então, a mãe às vezes tem uma dificuldade de perceber sair esse colostro. É importante para testar, né, para tentar ver, fazer uma pinça na mama. Então, pega-se a mama assim como se fosse um C, aperta, faz uma pinça mesmo e puxa para frente, em direção ao bico, para você observar a saída do colostro. Porque é muito comum na maternidade vir uma enfermeira, até o próprio médico perguntar ao pediatra, tá saindo colostro, tá produzindo colostro, e às vezes a mãe tem essa dificuldade, fala, nossa, mas eu não tô vendo esse colostro. Então, é dessa forma que a gente consegue avaliar se tem ou não colostro. O leite materno, então, primeiro leite é o colostro, depois a gente tem o leite de transição. O leite de transição é um leite intermediário de composição entre o colostro e o leite maduro, que o leite maduro vai ser bem rico em gordura, muito mais rico em gordura do que o colostro. Então, o leite de transição ele vai ser intermediário, aí o balanço entre proteínas e gordura, tá? E também tem a parte de carboidratos, que nos 3 leites ele vai estar presente. Bom, o leite maduro ele vai começar a ser produzido lá para o 10º dia, mais ou menos. Então, do 6º ao 10º dia é o leite de transição e a partir do 10º dia é o leite maduro. Todos os leites, vamos dizer assim, são importantes para o bebê. O que é interessante é que nos primeiros dias o bebê tem um estômago, uma capacidade gástrica muito pequena. Então vai caber cerca mais ou menos de 7 ml. Eu vou colocar uma tabelinha aqui para vocês verem. É mais ou menos o tamanho de uma cerejinha, o estômago do bebê quando ele nasce. Então vai caber muito pouquinho mesmo o leite. Então, às vezes as mães ficam muito aflitas, falam, nossa, mas ele tá mamando pouco, não tá. É porque realmente não cabe, né? Então, isso é importante. O principal risco, a gente sabe, né? Não o principal, mas é um risco maior quando o bebê é muito pequeno. A gente sabe que tem o risco de hipoglicemia no recém-nascido, né? Então, isso acaba deixando as mães um pouco aflitas. Nossa, meu bebê não tá mamando, vai cair o açúcar. Mas é importante saber que ele vai mamar pouco e que o neném nasce com uma reserva também de importante, assim, da parte de carboidrato que consegue suprir um pouquinho, algumas horas, vamos dizer, né? Então tem que ser bem conversado isso com o pediatra. A gente sabe
que o leite, a fórmula, né, se for introduzida para o bebê até o 3º dia de vida, essa criança tem muito mais chance de ter alergia à proteína do leite de vaca, porque o intestino nos primeiros 3 dias ele é muito mais permeável. Então, se ele tiver que tomar fórmula na maternidade, é muito, vamos dizer assim, é muito pior do que se ele tiver que tomar depois, porque ele tem uma chance muito maior de ter alergia à proteína do leite de vaca. Mas, então, se for necessário, a gente acha assim, é muito mais importante ele não ter uma hipoglicemia, tá? Porque a hipoglicemia, ela é uma coisa que pode trazer consequências graves. Então, se tiver indicação, tem que usar a fórmula se for indicação do médico, do pediatra que está avaliando. Mas o que é importante é que a mãe não fique tão aflita assim, tem que dar uma fórmula, tá tomando pouco leite. Então é importante ter esse equilíbrio, saber até que ponto, né? Nem sempre isso é tão fácil. Mas com a ajuda dos profissionais aí, das enfermeiras, que tem bastante prática, e do próprio pediatra, é possível evitar que se não for necessário, né, evitar o uso da fórmula, tá bom? Bom, falamos dos 3 tipos de leite. O que eu quero frisar aqui para vocês é que o aleitamento materno, ele é importante que seja dado de forma exclusiva, então não há necessidade de se complementar com nenhum tipo de suco, de chá, água, nada disso. O leite, ele já tem a quantidade ideal de água para o bebê, tá? E já tem todos os nutrientes que o bebê precisa. Então, se o bebê estiver mamando em livre demanda, ou seja, a hora que ele precisar, que ele quiser você ofertar o leite, você não precisa, não há necessidade de dar nenhum alimento a mais. Em geral, as mamadas para o recém-nascido, a gente coloca, né, esse limite de 3 em 3 horas por conta dessa questão da hipoglicemia, né? Então, no primeiro mês, em geral, durante a madrugada, a gente fala que tem alguns bebês que acabam dormindo mais à noite, então o ideal seria acordar esse bebê para mamar, por conta do risco da hipoglicemia. Mas isso é muito relativo, tá? Tem pediatras que, se o bebê está com ganho legal de peso, eles acabam até liberando a mãe de acordar o bebê, mas tem que se avaliar caso a caso, tá? Em geral, se for tentar seguir uma regra aí no primeiro mês, acordar o bebezinho aí a cada 4 horas, se ele não acordar espontaneamente, que é difícil o bebê que dorme mais que isso no primeiro mês de vida, né? Durante a noite, isso. E durante o dia, tentar manter o máximo aí de intervalo até 3 horas. Normalmente, eles não esperam tudo isso também para mamar, tá bom? Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre quando o bebê nasce. Então, as primeiras horas de vida, o bebê, ele vem para a mãe e ele já nasce com 2 reflexos, né? Um bebê a termo, ele já nasce com esses 2 reflexos, que são o reflexo de busca e preensão, que é quando ele sente algum objeto próximo aqui ao lábio, ele vira procurando e querendo abocanhar, né? Que é o reflexo que faz ele conseguir abocanhar mesmo o mamilo. E existe também o reflexo de sucção. O reflexo de sucção, que é o reflexo dele sugar, para ser disparado, tem que encostar o bico do mamilo no palato, que é no céu da boca. Então, quando encosta, ele começa a sugar. Dá para testar esses reflexos com um dedo, né? Então, você testa encostando aqui e testa com o dedo encostando no palato. Vou contar aqui para vocês uma experiência minha pessoal. Eu sou mãe agora de primeira viagem, né? Tô até com a blusa de homenagem ao Dia das Mães. E meu bebê agora tem 3 meses. E foi uma dificuldade para mim, foi exatamente isso, a questão do reflexo de sucção. O meu filho não disparava o reflexo de sucção. E eu estava bem atenta a isso, né? Como eu trabalho com isso, eu tenho uma certa prática de treinar, examinar a cavidade das crianças, e é muito visível, esse reflexo é muito gritante, você vê de uma forma fácil, né? Quando você introduz o dedinho na boca, encosta no céu da boca e ele dispara. E eu falei, nossa, meu filho não tá mamando, porque eu tentava ofertar o peito e ele não puxava. E mesmo trabalhando com isso, por isso que eu falo, na prática sempre as coisas são diferentes, né? Eu tive essa dificuldade e, na realidade, o que acontece é que eu tinha o bico curto. Então, não estava encostando no palato para disparar o reflexo. Eu não tinha me atentado a isso, eu achei que estava tudo ok durante a gestação, não achei que eu tinha bico curto, mas tinha. E a minha amiga que trabalha comigo, que é fonoaudióloga, ela estava na maternidade esse dia, foi ela que nos auxiliou.
e pela recomendação dela mesma a gente introduziu um bico de silicone. Então o bico de silicone é esse acessório aqui, tá vendo? Ele é colocado na mama assim, né, dessa forma, tá? E aí o que ele faz? Ele prolonga o bico, tá? Então dessa forma o bico encostava no palato e o bebê sugava. Uma coisa que é importante, esse bico ele salva em muitos casos as primeiras mamadas, quando o bebê não está sugando adequadamente. É importante a gente frisar que esse bico intermediário, esse bico de silicone, ele pode ajudar em muitos casos, como quando a mãe tem o mamilo plano ou o bico curto, mas também ele pode ter seus perigos, tem risco de desmame. E no próximo vídeo, a gente vai conversar nos próximos vídeos um pouquinho sobre isso. Eu vou fazer um vídeo falando só sobre os acessórios de amamentação, vou falar sobre esse bico. Muita gente acha que ele é uma coisa que protege a mama, que machuca menos, e não é verdade. Então, depois assistam o vídeo sobre acessórios na amamentação. Eu vou falar sobre o que é legal a gente comprar ou não durante a gestação, o que pode ser útil, o que pode ajudar, o que pode atrapalhar. Em relação ao mamilo plano ou bico curto, existe também o uso de concha. Então, a concha ela é esse acessório aqui, que pode ser usado durante a gestação, até quando se percebe que a mãe tem o bico curto ou o mamilo plano, bico invertido, tá vendo? Então, como que ele é montado assim, dessa forma, e aí coloca-se, né, nessa posição, faz uma pequena apreensão e aí vai fazer um vácuo aqui, que o bico do seio vai ficar assim, tá vendo? E aí isso vai ajudar a formar o bico, tá? É um acessório interessante, ele tem outras utilidades também, mas em relação à formação do bico, eu acredito que ajude sim. Na gestação, se for identificado que a mãe tem o mamilo plano ou bico curto, pode ser feito alguns tipos de massagem no próprio bico do seio, como pegar o bico e fazer esse movimento, né, de rodar, e também fazer o uso da concha, né. É importante mostrar para a obstetra, a mama, se perceber que tem essa dificuldade, que já não tem o bico bem formado, já ir acompanhando para ver o que pode ser feito, para não atrapalhar na hora da amamentação, tá bom? Em relação, então, aos tipos de leite, quando a mamada é iniciada, a gente tem a liberação do leite anterior. O leite anterior ele é um leite muito mais rico em água, é um leite mais ralo, um pouquinho menos viscoso, mais transparentinho, e ele vai hidratar mais o bebê, é o leite que mata a sede, que é o leite que sai primeiro. Quando no decorrer da mamada, esse leite ele vai ficando mais grosso, mais viscoso, que a gente fala, ele vai ficando mais rico em gordura, que é o leite posterior. Esse leite posterior é um leite mais calórico, que é o leite principal que vai ser responsável pelo ganho de peso do bebê, tá? Por isso que é importante que se fala esvaziar toda a mama. Ah, mas por quanto tempo que vai durar o certo? Quanto tempo é durar uma mamada? Essa é uma dúvida, assim, de muitas mães, né? Então, no começo, nos primeiros dias que o bebê pega e solta, a mãe ainda está se habituando, como dá, o bebê está aprendendo a se adaptar àquele tipo de bico da mãe. Então, é importante nos primeiros dias que fique muito, muito tempo assim, estimulando, tentando mesmo. Então, tem que ter paciência no primeiro dia que o bebê nasceu, segundo, no terceiro, ficar o tempo inteiro ali estimulando a criança, né? Então, eu sugiro que fique aí de 30 a 40 minutos nos primeiros dias, que ainda é aquele colostro, porque a mãe não vai ficar os 40 minutos ali, o bebê sugando sem parar, né? A não ser que seja uma criança que já logo de cara já tem uma pega legal, já consegue sugar e sai bastante colostro e a criança se satisfaz rápido. Mas caso contrário, que é o que a maioria das vezes acontece, que vai saindo de gotinha, para, a criança solta, a mãe escapa a mama, ela tenta colocar de volta. Então eu sugiro que se tente de 30 a 40 minutos nessa fase inicial de adaptação. Quando a criança já começa a conseguir sugar e engolir, ter uma mamada efetiva, como que é essa mamada efetiva? Que a criança pelo menos tem que fazer umas 2 ou 3 sucções e engolir. E isso dá para perceber, porque você vai ver aqui, ó, mexer, que é quando a criança está engolindo, você vê o papinho da criança mexer.
e você percebe ela sugando. Então, a cada 2 ou 3 sucções, engolir. E tem mãe que sai muito leite, então, às vezes, a cada uma sucção tem uma deglutição. Essa é uma mamada que a gente fala uma mamada efetiva. Nessas mamadas mais efetivas, geralmente a criança com 10 minutos, nos primeiros dias, ela está satisfeita, porque do volume gástrico, né, como a gente conversou, é pequeno. Vai caber aí 30 ml, 50 ml, então vai aumentando aos poucos, tá bom? E aí, aos poucos, também vai aumentando o tempo que essa criança fica mamando e vai aumentando os intervalos que ela consegue ficar sem mamar. Ela vai criando mais reserva, o volume gástrico vai ficando maior. Então, aos poucos, também vai melhorando as noites de sono, que é uma das coisas que as mães sofrem bastante no início, mas isso tudo vai melhorando junto com a questão da alimentação do bebê, da amamentação. Uma dúvida que as mamães têm é: eu comecei a amamentar pelo lado direito, o bebê mamou 10 minutos. Na próxima mamada, eu oferto a mesma mama? Eu oferto a outra mama? Então, isso depende muito. Então, o que acontece é que, às vezes, no início, os bebezinhos, eles mamam por menos tempo, acabam dormindo. E, muitas vezes, o bebê acaba mamando lá 10 minutinhos, dorme. E aí, você percebeu que não esvaziou essa mama. Dali 1 hora e meia, o bebê pede para mamar de novo. Você, de preferência, oferta a mesma mama, porque passou pouco tempo, ainda tá aquele leite ali posterior, e você acaba de esvaziar essa mama. Vamos supor, se o bebê mamou efetivamente na mama direita e passou ali 3 horas, você vai ofertar a mama esquerda, porque você percebeu que ele esvaziou aquela mama. Se numa mesma mamada, vamos supor, o bebê mamou tudo de um lado, você percebeu que já não tá mais saindo leite, que esvaziou aquela mama e ele ainda tá sugando, você pode oferecer a outra mama na mesma mamada. Então, ele esgota uma mama e passa para outra na mesma mamada. Então, é tudo, você vai percebendo. O que não é legal é assim, por exemplo, a mama tá cheia. Você dá um pouquinho, o bebê começa a mamar, parou, você passa para outra mama. Então, você vai dar só o leite anterior dos 2 lados. E aí não é interessante. Então, o ideal é que você fique de um lado, espere ele mamar bastante tempo daquele lado antes de oferecer o outro lado, tá bom? E se ele mama muito pouquinho nessa mamada, na próxima, se não demorar tanto tempo, você pode terminar de oferecer aquele leite. A gente vai falar um pouquinho agora sobre o que influencia, né, os fatores que influenciam na produção do leite. Então, como eu falei para vocês, essa questão de ter bastante estímulo, do bebê ficar bastante, colocar bastante essa criança para mamar nas primeiras horas é muito importante. A questão emocional da mãe, a autoconfiança, a mãe querer amamentar, né? Isso é importante. Na verdade, eu acho que esse é o primeiro fator, né? A mãe tem que querer amamentar. Amamentar é uma opção, é uma escolha que nem sempre, mesmo fazendo essa escolha, nem sempre é possível, porque existem muitas dificuldades. Mas quando a mãe não quer amamentar, é uma escolha e um direito dela, né? Existem N motivos para as mães não quererem amamentar. A gente sabe que o leite materno é o melhor alimento para o bebê, né? Mas existem fatores psicológicos, sociais, motivos de trabalho, ou uma opção mesmo materna de não querer amamentar. E isso tem que ser respeitado de qualquer forma, seja qual for a decisão da mãe, ela tem que ser apoiada, né? Bom, para aquelas mães que optam por amamentar, né? Então, o que ela pode fazer? Então, nos primeiros dias, além de colocar muito esse bebê para amamentar, é importante a questão psicológica. Por quê? O hormônio que libera o leite, que libera a ejeção do leite, ele sair pelo peito, é a ocitocina. E a ocitocina, ela depende exatamente do fator emocional. Então, quando a gente está estressada, depressiva, muito nervosa, com muita privação de sono, que acaba acontecendo nos primeiros dias, então acaba mexendo muito com o humor, isso pode fazer baixar, cair esses níveis da ocitocina. E tem essa dificuldade do leite sair, da ejeção. Quando o leite não sai o suficiente, ele fica lá retido, vamos dizer assim, nos ductos, ocorre um reflexo de inibição. Então, por reflexo, é como se a criança não estivesse precisando daquele leite, aquele leite está ali parado, então isso acaba diminuindo a produção, tá? A prolactina, que é o hormônio que faz produzir o leite, ela é produzida
principalmente quando o bebê suga. Então, por isso é importante colocar muito esse bebê para sugar, mesmo que não seja uma coisa tão, nossa, tá conseguindo efetivamente fazer a pega correta e tudo mais. Nos primeiras vezes a gente sabe que é difícil, mas você colocando bastante o bebê, dando bastante esse estímulo, você vai aumentar a produção de prolactina e vai produzir mais leite, tá? A gente sabe que lá pro terceiro dia mais ou menos ocorre a pojadura. Eu falei pra vocês, a gente vai fazer um vídeo só falando sobre isso, tá? Acompanha aqui com a gente os próximos vídeos, eu vou falar também sobre a pega correta, não vou falar hoje, senão vai ficar um vídeo muito longo. Então a gente vai falar como fazer a pega correta, as posições legais para colocar o bebê para mamar, quais são as diferenças, benefícios de cada posição, tá bom? E vocês vão acompanhando aqui todo esse conteúdo. Espero que tenham gostado. Não deixem de dar o like, compartilhar e se inscrever no canal. Um abraço, viu?